Este é o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, edição 2026, no Rio de Janeiro, Powered by Forbes. Estamos conversando com Rui Chamas, presidente da ISA Brasil. Falei certo o nome? ISA Energia Brasil. ISA Energia Brasil, perfeito. A ISA é a maior transmissora de energia do país. De fato, nós somos uma das líderes. A maior transmissora, eu entendo, seja a Axia. E hoje a ISA Energia é uma empresa que tem mais de 20 mil quilômetros de linha pelo país, atendendo boa parte dos estados, 3 mil quilômetros em construção e um plano de investimentos muito robusto quando a gente olha para frente. Um planejamento que nós anunciamos no começo do ano de investir mais 12,3 bilhões nos próximos 5 anos. E isso é algo interessante, porque conversamos com outras lideranças do setor, especialmente do setor de geração, né? Geração eólica, geração solar, e todos têm grandes planos de investimento, todos na gaveta, por conta de insegurança regulatória e as próprias dúvidas inerentes ao setor, e vocês seguem investindo. Por quê? Eu acho que tem uma questão fundamental que nós não podemos deixar de lado. O crescimento da demanda de energia, se você pega os estudos da empresa de pesquisa energética EPE, ele é de algo entre 3% e 5%. O Brasil, nos últimos anos, teve um crescimento muito relevante da geração, em especial em energia renovável. Ousaria dizer que houve um sobreinvestimento, que segue ainda com um crescimento importante da micro e mini geração distribuída, que ainda é importante no nosso país. Tenho a impressão que a eólica hoje é uma tecnologia que está sendo menos usada nesses novos investimentos. Esse sobreinvestimento acaba gerando em alguns momentos excesso de energia, que gera o famoso curtailment. Sim. E que desestimula novos investimentos, o que é absolutamente normal num negócio cíclico. Você sobreinveste e depois você tem uma digestão dessa capacidade até que novos investimentos serão necessários. O caso da transmissão é um pouco diferente, porque a transmissão ela é planejada centralmente. A partir desse crescimento de 3% que eu comentava, 3% a 5%, dependendo do ano, mas olhando para frente está mais entre 3% e 4%, a EPE define quais são as linhas que deverão ser construídas para atender a demanda e por consequência, ser usadas por essas capacidades de geração. Então, nós temos menos essa volatilidade, é um negócio mais previsível, retornos diferentes também, uma análise de risco-retorno clássica pode ser feito, mas permite uma companhia como a nossa ter essa previsibilidade. Dos 12,3 bilhões que eu falava, interessante comentar que 6 bilhões são para investir ainda em linhas que vão ajudar a escoar a energia renovável do Nordeste para o Centro-Sul. Certo. Nós estamos construindo 3 projetos, um está praticamente terminado, faltam 2, e ali a gente vai colocar 6 bilhões nos próximos anos. Até quando, mais ou menos? Nós temos, a gente costuma dizer nos próximos 5 anos, mas isso vai se concentrar mais nos próximos 4. Entendi. Acho que dentro do prazo... Até 2030, portanto. 2030, 2029, 2030, a gente deve terminar esses investimentos. Agora, o outro valor, os 6,3 bilhões que completam o 12,3, vai ser usado para reforçar, melhorar, modernizar a infraestrutura, sobretudo da concessão paulista, que é a concessão que nós temos responsável por transmitir 95% da energia do estado de São Paulo, que tem ativos que já estão ou estarão em breve, em momento em que a troca se faz necessária, ou por comando regulatório, estão sendo trocados por uma capacidade mais alta. Quer dizer, basicamente, num linguajar mais leigo, vocês estão renovando linhas que já são antigas ou que precisam ser ampliadas. São principalmente subestações, mais do que linhas, mas algumas linhas também. Desse valor, as linhas perfazem algo como 15% do total, um pouco mais de 15%. O grosso são subestações, capacidade de transformação, novos equipamentos que vão permitir o melhor uso dessas subestações e, por consequência, da rede. É o que a gente tem feito. A ISA já de algum tempo, não é de agora, tem investido em inteligência artificial, no uso de armazenamento por meio de baterias, para melhorar a oferta de energia. Vocês tiveram um projeto que foi um projeto piloto no litoral sul de São Paulo, para evitar a famosa falta de energia durante
o Ano Novo, que é um evento bastante frequente na região. Como é que está essa agenda, doutor? A agenda nasce não da nossa ambição, mas de uma necessidade do mercado. Sim. Uhum. E nós buscamos servir essa necessidade. O setor tinha, tradicionalmente, alguns anos atrás, geração hidroelétrica absolutamente estável e previsível, crescimento de demanda absolutamente estável e previsível e linhas de transmissão que faziam a conexão entre geração e distribuição. Com o crescimento da geração na ponta consumidora e do crescimento das renováveis na ponta geradora, o trabalho do transmissor passou a ser um trabalho muito menos evidente. Entendi. Você precisa de muito mais dados, conhecimento e tecnologia para garantir que a rede está sendo usada da maneira mais eficiente possível e minimizando sobreinvestimentos desnecessários. Uma solução seria sempre adicionar mais capacidade, mas eu acho que o uso adequado da rede é usá-la na boa capacidade com mais tecnologia. Porque algum tempo atrás a transmissão era um negócio unidirecional, era da geração para o consumo. Agora mudou, né? Eu diria que o sistema hoje é neural, ele é mais sofisticado, mais complexo. Então, soluções de eletrônica de potência, aí desculpa o palavrão, têm que ser utilizadas. Ou armazenamento. Eu costumo dizer que o armazenamento é uma ferramenta multipropósito do setor elétrico. Ela serve para fazer arbitragem de preço, para fazer o controle de demanda excessiva no momento, para injetar capacidade ao final do dia, como está imaginado num leilão que deve ser organizado em algum momento no futuro breve pelo Ministério de Minas e Energia, um leilão de reservas de capacidade para baterias. E outras soluções. A gente energizou recentemente, vamos fazer uma cerimônia em breve, um sistema em Ribeirão Preto que reorienta o fluxo de elétrons numa linha que está sobrecarregada. Falando em linguagem um pouco técnica, de fato ela cria uma impedância negativa, redistribuindo melhor a corrente. Com isso, a gente atrasa a necessidade... E essa linha liga que ponto a que ponto? É uma linha de Ribeirão Preto a Porto Ferreira. Entendi. Que está sobrecarregada em alguns momentos. Uma solução natural seria fazer uma terceira linha. Sim. Usando essa tecnologia, a gente consegue reorientar para uma linha existente, que não era o caminho natural da corrente. E com isso eu atraso a necessidade dessa outra linha, que será construída, mas eu atraso essa necessidade. São soluções que a gente chama de eletrônica de potência. Quer dizer, basicamente, em linguagem leiga, vocês usam capacidade instalada que já existe e não está sendo usada para reorientar fluxos em vez de necessariamente construir... É o bom uso do capital disponível no nosso país. Lembrando que as redes de transmissão pertencem ao Estado, elas estão concedidas a operadoras como a nossa. Nós temos hoje 34 concessões sob nossa responsabilidade, uma delas a concessão paulista e outras 33 pelo país. Mas é isso. É o nosso papel buscar inovação para entregar a melhor solução para a demanda que a gente tem no nosso país. Lembrando que um grande desafio, a gente não pode nunca esquecer, o sistema elétrico do país é algo que tem que ser planejado para o longo prazo e considerando o longo prazo a cada momento. Ele tem que durar muito tempo e hoje eu tenho que pensar o que vai ser uma necessidade daqui a 6, 8, 10 anos para garantir que quando o país tiver uma aceleração no seu crescimento, não falte o básico que é a energia para esse crescimento. E nesse quadro que é bastante interessante, hoje estamos em abril de 2026, que necessidades vocês da ISA veem, não só em termos de transmissão, mas em termos de energia para o Brasil, daqui a, digamos, 6, 8 anos? Vai faltar? Vai sobrar? Precisa ser melhor utilizada? Enfim, qual é o cenário de vocês? Eu quero crer que a gente tem... O Brasil tem uma estrutura no sistema elétrico muito bem organizada. São engrenagens que rodam muito bem. A empresa de pesquisa energética faz um bom trabalho de planejamento de longo prazo. E isso eu acho que é algo que tem que ser preservado, incentivado e fomentado. E a partir desse planejamento de longo prazo, o sistema é muito bem operado e alarmes antecipados surgem na operação bem feita pelo INS, de forma que com esses dados o Ministério possa tomar suas melhores decisões e definir regulações que são muito bem aplicadas pela ANEEL. A gente tem um sistema que funciona bem. O Brasil é um país que tem agentes do mundo todo investindo aqui, porque existe um ambiente seguro, percebido por tudo isso que eu falei, incluindo esse planejamento de longo prazo. Mas quais são as necessidades que vocês imaginam daqui a algum tempo? Eu tenho primeira convicção de que a gente vai precisar de mais inovação.
Uhum. A gente vai precisar de mais equipamentos na linha de transmissão que faça Sim. esse trabalho que eu dizia. Em paralelo, a gente vai ter que dotar o sistema da geração necessária e de uma geração que permita um atendimento 24/7. Quando eu falo isso, você pode dizer, então não poderíamos ter energia solar? Podemos ter energia solar, desde que eu tenha soluções que façam com que essa energia não gere rupturas no abastecimento ao final do dia. Então, pode ser por armazenamento, pode por alguma outra solução que permita que não falte energia nem confiabilidade no sistema. Quer dizer, E eu acho que as distribuidoras têm um outro papel, e aí eu vou falar de um assunto que eu acho que é fundamental a gente ter na mesa, que são as mudanças climáticas. sim. Eu acho que as distribuidoras têm um papel, claro, de entregar a energia para a casa de cada um dos consumidores, e assim como as transmissoras têm que estar muito atento, os eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes e mais intensos, e isso tem que ser considerado. Isso, de maneira geral, está sendo, para utilizar uma palavra inglesa, está sendo endereçado adequadamente, doutor Rui? Eu entendo que esse é um tema que é percebido por todos, endereçado de várias formas por várias empresas e agentes. Desculpa. Espirrar? Já passou. Não, dá uma pausa. Não, já passou agora, obrigado. Então, esse é um tema que está sendo endereçado por várias empresas, vários agentes, o governo tem uma atenção especial, já foram feitas várias discussões. Ele tem uma componente que não pode ser desconsiderada, que é o desconhecido. A gente tem estudado muitos ventos que hoje são capazes de destelhar fábricas ou derrubar estruturas que têm décadas de existência. As enchentes em Porto Alegre. Enchentes em Porto Alegre. Então, compreender o que pode acontecer para endereçar isso adequadamente não é evidente. Nós fizemos um trabalho probabilístico e estamos buscando soluções, mas é um trabalho que tem que estar na agenda e se não está equacionado plenamente, ele tem que estar sendo equacionado de forma evolutiva, de forma permanente. Vocês imaginam, nesse cenário, que oportunidades para a ISA? Quando a gente olha o cenário 2040 da nossa estratégia, 3 pilares aparecem como base do nosso negócio. O primeiro, e é o nosso trabalho, a nossa profissão, seguir operando com segurança, confiabilidade e resiliência a todo tipo de evento, a rede sob nossa responsabilidade. Isso é uma oportunidade que nos é dada por ser uma empresa concessionária de tantas linhas do Brasil. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, garantir que sejamos produtivos, competitivos, rentáveis e que a partir daí a gente busque crescimento. Crescimento com disciplina financeira e rentabilidade sempre. Como fazer isso? Garantindo a sustentabilidade do negócio com inovação, trabalhando muito forte com o nosso time em todos os aspectos, desde a diversidade até a formação das pessoas e garantindo um impacto social e ambiental positivo na nossa operação. Então, quando a gente vê esse ambiente que eu acabo de descrever e olho a estratégia que nós temos plasmada na mente dos nossos colaboradores, a gente tem que continuar seguindo, fazendo o que estamos fazendo. Isso se baseia, primeiro, em entender qual é a nossa profissão, segundo, acreditar que a partir da profissão bem feita, a gente pode ser rentável e pode ter a ambição de seguir com mais crescimento, garantindo, claro, a disciplina financeira, e aí o como, sendo inovador, com times talentosos e garantindo impacto social e ambiental positivo. Perfeito. Obrigado, doutor Rui. Obrigado, foi um prazer falar com você. Obrigado pela conversa. Falamos com Rui Chamas, presidente da ISA Energia Brasil. Estamos no Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, no Rio de Janeiro, edição 2026, Powered by Forbes. Muito obrigado.